Então, eu quero falar exatamente sobre princípios básicos desses dois textos. Então, a primeira coisa, que eles tratam das questões, das atividades práticas das coisas do reino. Então, quer dizer, você deixa de ser aquele crente de banco e começa a ser um protagonista do reino quando você começa a ligar no céu através da tua oração ligando na terra. Então, nós estamos falando da artilharia da batalha espiritual. Tá? E isso é para quem crê, não adianta. Esse texto fala do que verdadeiramente é o corpo de Cristo. Na verdade, o corpo de Cristo, gente, não é a igreja. Essa noção de igreja que nós vivemos hoje é uma noção totalmente errada. Sabia? É uma noção que ela é mais para a religiosidade, para Roma, do que propriamente qual é o chamado da igreja. A igreja, ela foi chamada para... Estamos com um problema aí no YouTube de câmera. Já agora aquela câmera saiu do ar e entrou outra. Mas vamos continuar. Essa noção de igreja que nós temos, que dá mais ênfase em ser um hospital, isso daí vem da noção paroquial de Roma. Uma igreja meramente pastoral. A igreja é um hospital, também tem hospital, mas não é o hospital. É isso que nós temos que entender. A visão da igreja de hoje, ela está corrompida. A igreja apostólica é uma igreja de guerra, que também tem hospital. Então, o que se fez da igreja? Com o passar do tempo, ela perdeu o chamado dela como dominadora, porque a palavra se chama domínio, ide por todo mundo, pregar o evangelho, é para cumprir o que Deus mandou o homem fazer, crescer e multiplicar e dominar a terra. Então, o chamado da igreja foi corrompido, porque Jesus, em Cesareia de Filipe, não falou em igreja, falou em eclésia. E eclésia, na verdade, ela não tem essa visão desta igreja meramente pastoral, paroquial, essa igreja que é só um hospital. Não, gente. Eclésia é uma equipe de governo. Então, as pessoas estão acostumadas a interpretar como se eclésia fosse, na verdade, igreja. Não, nem existia o termo igreja naquele tempo. Igreja vai ser conhecida lá em Antioquia. Na verdade, eclésia se conhecia. Por quê? Porque era a equipe de governo do Império de Roma que estabelecia o império onde ia. Então, quando Jesus fala em Cesareia de Filipe para os discípulos sobre a eclésia, eles sabiam o que era e sabiam o que eles estavam recebendo. Por isso, gente, você não pode ter uma visão da igreja como uma igreja meramente hospitalar ou meramente pastoral. A função que foi dada para a igreja é muito mais do que isso, gente. Na verdade, foi dado a visão de conquista.
Então, por que você está em batalha contra o diabo? Porque ele não quer ceder territórios que, por direito, é teu. A tua família é um direito teu que você leve para o reino. O teu emprego é um direito teu. A tua felicidade é um direito que você tem. A tua saúde é um direito que Deus te deu. Então, toda a nossa batalha, ela está focada em direitos que o diabo insiste em não devolver para você e que você tem esse direito. Mas o que se fez com a igreja? Se vitimizou a igreja, como se a igreja fosse uma coitadinha e que o tempo todo estivesse à mercê da ação de um opressor. A primeira coisa que você tem que definir na tua mente é se Jesus morreu na cruz, ressuscitou e pegou a chave no inferno e toda a autoridade, ou se você ainda continua escravo de Satanás. Então, no que você crê? Porque pelo que você crê, você vive. É isso que você tem que compreender. Ou você faz parte realmente da Igreja Apostólica, que é a igreja que detém o poder, ou você só está aí na igreja porque você quer curar suas feridas. Repito, a igreja não é o hospital. A igreja também tem um hospital. É diferente. A igreja é muito mais ampla do que o hospital. Você tem que curar as suas feridas? Tem. Mas depois de curado, o soldado volta para a batalha. E volta como? Como protagonista de vitórias. Prestou atenção? Então, essa ideia que sempre te puseram de coitadinho, de vítima. Quem detém um poder de ligar na terra, e tudo que ligar na terra será ligado no céu, não é vítima, gente. Pelo amor de Deus. Está na hora de você acordar e sair dessa visão totalmente errada. Então, Mateus 18:18 e Mateus 19:19 dá a dimensão do que é a artilharia na batalha espiritual, o que é a intercessão. Certo? Mas, principalmente, essa artilharia ela é eficaz quando? Por isso que se fala do quê? Grupo de intercessão. Porque a oração mais poderosa é a oração de unidade. É claro que para você fazer parte de uma intercessão, você tem que ter um chamado para aquilo. Ó, eu, por exemplo, eu não tenho chamado para intercessão. Eu sou um lobo solitário. Se você me disser, vai lá e conquista, eu vou lá, decreto, mando fogo, mando isso, mando aquilo. Por quê? Porque eu não tenho chamado de intercessão. Gente, o dom para o meio da gente. Por isso que tem que ser profeta. Eu, como um executor, eu trabalho mais em execução, então, quer dizer, eu não tenho aquela paciência que o intercessor tem. Meu Deus do céu. É um dom, é um dom. Não é possível. Agora, é muito importante que haja em toda a batalha espiritual um grupo de intercessão. Por quê? Porque o que mais vale é a oração de unidade. Eles se concretizam através da oração de unidade. O grupo de intercessão requer muita unidade. Por isso
que você tem que evitar todo tipo de discórdia dentro de um grupo de intercessão. Agora, é claro,